Bem-vindo à unidade 4. Na unidade 3, nós falamos sobre medidas de posição, medidas de tendência central. E destacamos média, moda e mediana. Não foi isso? Agora a gente vai falar das medidas separatrizes, né? Também medidas de posição. E as que nós vamos destacar aqui são os quartis e os percentis, tá certo? Falamos deles mais à frente. Mas o que são medidas separatrizes, né? Então, o objetivo aqui é dar uma ideia a respeito da distribuição dos dados ordenados, de modo a identificar intervalos iguais de determinado conjunto de valores coletados e organizados. Para dar um exemplo bem simples, a mediana é uma medida separatriz. Por que ela é uma medida separatriz? Porque ela divide o nosso conjunto de dados, né? Metade deles menor que ela e a outra metade maior que ela. Então, isso nos dá aí bem uma noção de o que é uma medida separatriz. E a mediana é uma medida separatriz também. Então, ela é uma medida de tendência central, mas é uma medida separatriz. Correto? Então, ficou claro, né? Medida mediana, olha, ela é uma medida separatriz porque ela divide. Então, a ideia é exatamente essa nas medidas separatrizes. É dividir o conjunto de dados, né? No caso da mediana, meio a meio, 50% a 50%. Bom, então os quartis, né? Observa pelo exemplo, pela figurinha aí, que o que é o quartil, né? Ele vai dividir a nossa série de dados em 4 partes iguais. Então eu vou ter que descobrir valores que permitam exatamente isso. Eu vou ter que descobrir valores que permitam separar os 25% iniciais, o segundo 25%, né? Para completar a metade, 75% seria os 3/4, né? E do restante. Então, o quartil vai separar a medida separatriz que vai dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais, né? De modo que em cada um dessas partes, em cada um desses quartis, eu tenho exatamente 25% do meu conjunto de dados, né? Então, divide a série em 4 partes iguais, de modo que cada um tenha 25% dos elementos da série. Já o percentil, né? Percentis, o nome lembra o quê? 100. Então, é uma distribuição ordenada em 100 partes iguais, de modo que cada intervalo do percentil contenha 1% dos elementos coletados. Se nos quartis nós vamos dividir em 25%, no percentil a gente vai dividir em 1%. Então, cada parte vai ter 1% dos elementos coletados. Então, para dar exemplo disso, o primeiro percentil separa os primeiros 1% dos elementos da série. O segundo percentil, os 2%. O terceiro percentil, os 3%. E assim até a gente ter o 99º percentil, que vai separar os 99% da série. Correto? Então, assim é quartil, assim é percentil. A gente tem outras medidas separatrizes, por exemplo, o decis, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com quartil e percentil. E é importante destacar que o cálculo deve também considerar se os dados estão agrupados em classes ou não estão agrupados em classes. Então, na apostila, você vai poder observar lá como que a gente faz o cálculo para os dados agrupados em classe e quando eles não estão agrupados em classe. E você vai poder observar também a aplicação dos quartis e percentis em situações práticas, para você exatamente ter a noção de para que serve quartil e percentil em situações práticas, como eu havia falado lá na unidade 1. Lembrar-se sempre de estatística em situações práticas, bem próximas do dia a dia, ok? Então, olhe lá na apostila e um bom trabalho para você. Obrigado.